Boa noite a todos. Sou Rodrigo Duarte, piloto de avião de helicóptero, já com alguns anos aí de experiência no mercado. Sou piloto, comecei nessa vida de piloto desde 99. Me formei piloto comercial de helicóptero em 2002. De lá para cá, voei algumas horas aí em diversas aeronaves, monomotoras, bimotoras, aeronaves que voam visual, que voam instrumento, tendo acumulado aí não só em helicópteros, mas também em aviões que eu piloto, pouco mais de 5.000 horas de voo. Também sou advogado, especializado em direito aeronáutico, atuo nas duas frentes, pilotando e advogando em aviação. Vamos falar aqui um pouquinho do Bell 505, né? Uma aeronave que me deu muitas alegrias, né? Desde que nós começamos a operar em 2018. Eu fui o primeiro operador brasileiro a sair voando com esse helicóptero da fábrica e trouxe voando desde lá do Canadá até aqui para o Brasil. A nossa configuração possui o interior VIP e depois da instalação do interior eu trouxe a aeronave para cá. Foi um voo fantástico. Vou dividir aqui um pouco com vocês a nossa experiência, falar um pouquinho do Garmin 1000 e todos os sistemas que são realmente muito modernos, né? Então, nós elegemos aqui para esse nosso bate-papo de 2 horas, aproximadamente, uma breve explicação sobre todas as funcionalidades que o Garmin 1000 tem, especificamente para o planejamento de voo e para os controles que a gente tem disponíveis e todas as informações para que a gente possa fazer um voo bem tranquilo. Então, essa é a nossa tela inicial do Garmin 1000, né? Quando a gente entra no helicóptero, ele está desligado. A apresentação que a gente tem da aeronave, a gente pode identificar que não existem instrumentos analógicos, por exceção da bússola, que fica um pouquinho aqui em cima. E aqui nós temos na nossa tela o nosso indicador de stand-by de atitude, altitude e velocidade, né? Caso a gente perca todas as telas, nós ainda teremos um indicador individual paralelo que tem uma bateria individual que nos garante 1 hora de funcionamento, mesmo que a gente perca toda a alimentação elétrica da aeronave, seja pela própria bateria da aeronave, seja pelo sistema de alimentação elétrica do gerador. A tela do Garmin 1000 do piloto, PFD, a tela do Garmin 1000 MFD, Multifunction, com várias outras funções, né, diferentes das funções que nós temos na tela primária. Aqui nós temos alguns botões. O botão primeiro aqui, esse direito, é o botão de sangria do ar quente do motor. No caso que a gente tenha o ar vindo logo após o estágio do compressor, ainda antes da mistura com o combustível e da explosão para gerar nossa potência. Esse ar quente pode ser deslocado, uma parcela dele para a cabine, para 2 funções. Uma que é desembaçar o nosso flex, o nosso para-brisa, logo à nossa frente, ou aquecimento da cabine numa condição de voo muito fria. Logo aqui à nossa esquerda, nós temos um outro botão que é o acionamento do Map Light, que está logo acima do teto da aeronave, ou seja, a gente tem um canhãozinho de luz pequeno para iluminação de mapas ou outras iluminações pontuais que a gente precise na cabine. E mais à esquerda aqui, o último botão que a gente tem nessa linha, é a tomada de ar externo da aeronave. A gente tem uma tomada no bico da aeronave, que pode ser aberta e controlado o seu fluxo de ar para que venha ar de fora para dentro da cabine. Logo abaixo nós temos a caixa de áudio, que é a Garmin GMA 350, que tem todas as funções de fazer a mistura e determinar em qual rádio que nós vamos operar, seja com rádio 1, rádio 2 ou rádio 3, e o sistema de navegação também para a gente ouvir o VOR, caso seja necessário. Nós temos também a possibilidade de isolar o piloto ou a tripulação
com os passageiros que estão sentados atrás da aeronave, ou o piloto do passageiro que está sentado ao seu lado. Qualquer tipo de combinação de isolamento ou de todos falando é possível de ser feito. Também é possível a inserção de telefone ou um sistema de som, né, para que você possa ouvir um iPod, uma música que você insira aqui dentro como entretenimento para os passageiros, também pode ser colocado aqui. Uma grande função dessa caixa de áudio é o sistema de comando por voz. Nós podemos ver aqui no cíclico do lado direito uma meia-lua, e essa meia-lua você pode para baixo, a hora que você pressiona o comando, você usa como um microfone normal para falar no rádio. Se você pressionar no sentido inverso, para cima, ele vai habilitar o comando de voz da caixa de áudio e você vai poder alternar as frequências ou dos rádios 1 ou do rádio 2, se você tiver o rádio 2 instalado, que você fala, que você escuta, ou se isolar, ou ligar música, tudo através do comando de voz. Isso é muito bom para pilotos que voam sozinhos em áreas muito congestionadas, porque você consegue se programar previamente com as atitudes, com as ações necessárias que são feitas durante o voo, e com isso você não perde atenção ao lado externo para manter separação visual com outras aeronaves ou até desvio de pássaros que possam estar voando próximo de você. Logo abaixo a gente tem o painel de miscelâneas. Nesse painel nós temos no primeiro botão aqui, que eu estou indicando, o controle de motor, que simplesmente são uma das três possíveis condições que nós temos aqui de ação do piloto no motor, que é acionar. No cíclico, a gente vai ter as outras duas condições possíveis, que é marcha lenta e posição voo, idle e fly. Só, não existe manete, não existe nenhum tipo de comando que o piloto possa dar à aeronave para que você controle rotação ou controle o motor. Tá? Então, posição aqui de ligar o motor, a posição de corte de hidráulico, aqui que é essa outra chave logo ao lado esquerdo, e a iluminação do painel e do Garmin View. Tá? A gente tem aqui a posição automática, conforme a luz vai vai diminuindo, o próprio sistema vai mantendo a claridade para que você possa operar adequadamente no período noturno. Ou manualmente, controlando a intensidade, somente girando esse botão aqui para o lado direito e esquerdo. Embaixo, as chaves seletoras de outros comandos que nós temos disponíveis. Com esse retângulo amarelo pontilhado, nós temos a parte elétrica, a bateria, a ligar e desligar, o gerador, ligar e desligar, o modo reversionário do Garmin View, que nós iremos verificar adiante como e por que a gente utiliza essa chave, e na sequência a iluminação da luz anticolisão e da luz de posição e o aquecimento do pitot. Embaixo, um segundo rádio que pode ser instalado de forma opcional pelo operador. Esse rádio ele está linkado com o banco de dados do GPS do Garmin View, e esse banco de dados ele tem a possibilidade com que você, se por exemplo não tem a frequência de um aeroporto que você não era previsto ir, ou a sua navegação, seu planejamento, a frequência acabou sendo anotada de forma errada, ou seja, você ficou sem a frequência da torre que você chegou no aeroporto controlado e você não tem a frequência daquela torre. Muito simples, você tem a função de colocar o indicativo daquele aeroporto e, com isso, ver quais são as frequências da torre, do solo, do tráfego, e aí você vai poder chamar a frequência corretamente, porque ela já está lá no banco de dados desse rádio. Aqui a primeira indicação que a gente tem, assim que acionamos a bateria do helicóptero, né? A primeira indicação aqui de que está tudo funcionando, né? As duas telas Garmin, a indicação dos nomes e do horizonte artificial. Logo após a gente tem a próxima tela, né? Que vem na sequência, com o sistema iniciando o seu uso, as suas funções, né? Ele demora uns 30 segundos até que tudo fique absolutamente apto para ser utilizado. São diversos sensores, ele vai acionando, vai testando
e vai disponibilizando para a gente todas as informações tão logo elas estejam prontas para serem usadas. Aqui a gente tem uma demonstração do visual do helicóptero, como essa cabine é bastante ampla e bastante aberta, com muita visibilidade, não só para os pilotos, como também para os passageiros. Realmente é muito confortável, muito agradável voar no Bell 505. Esse tipo de visual que a gente tem é muito bom mesmo. Isso é um conforto que nos traz não só para a gente, como pilotos, para poder ter uma consciência situacional bastante grande de tudo que está acontecendo ao nosso redor, como também para os passageiros, né, que aproveitam muito o voo e têm vistas deslumbrantes possíveis, né, de serem conseguidas, né? Por exemplo, essa vista, a gente voando na praia, né, sob o mar aqui, numa altitude próximo ao solo, e a gente já tem uma prévia do que a gente pode esperar do nosso sistema. A gente está vendo aqui o mar, todo o litoral, aqui toda essa parte mais baixa aqui dessa planície, e os morros subindo aqui para a parte do Planalto. No Garmin 1000 a gente já está vendo aqui, ó, que a gente tem a planície toda aqui preta, que a gente está muito mais alto, sem nenhum perigo de colisão com isso, mas os morros aqui já delineados, mostrando que a gente tem elevações grandes aqui do nosso lado esquerdo. Aqui uma outra vista muito bonita do nosso voo, né? Esse voo que eu fiz voltando de Belo Horizonte há algum tempo atrás, 8.500 pés, um dia maravilhoso, muito confortável, muito agradável de ser feito, né? Com um visual muito bonito, um entardecer quase no pôr do sol, aproveitando bastante aí também o visual que é disponibilizado para a gente, né, enquanto a gente voa essa aeronave. Primeiramente aqui então, já voltando para os instrumentos propriamente dito, a gente tem a indicação do horizonte standby, o horizonte reserva, né, mostrando o horizonte artificial com a indicação de atitude, rolagem lateral e também subida e descida. Nesse helicóptero, nós não temos lãzinha ou qualquer outro tipo de dispositivo que indique derrapagem, a não ser a bolinha e um outro indicador que nós temos no Garmin 1000. Então, todos os instrumentos, inclusive os de derrapagem, são digitais. Do lado esquerdo, essa tela que nos indica altitude e velocidade, além do ajuste barométrico que a gente pode fazer. Lembrando que, em caso de falha elétrica da aeronave, a gente tem 1 hora de bateria disponível nesse equipamento aqui. Ele vai garantir para a gente que, sem nada elétrico funcionando, tudo apagado, a gente tenha pelo menos essa navegação básica funcionando. Aqui é a nossa tela do Garmin 1000, assim que ela é ligada. O sistema ainda entendendo que está em modo reversionário, começando a funcionar todos os seus sistemas e sensores. Depois que o sistema e todos os alertas entendem que já estão operacionais, ele nos mostra aqui essa janela, que é a janela do CAS, que é Crew Alert System, demonstrando para a gente 6 parâmetros, quando a gente ainda está com a aeronave desligada, que é a pressão aqui de transmissão do óleo, a pressão do óleo da transmissão, a pressão do combustível, a pressão do óleo do motor, o motor fora, obviamente, a gente ainda não acionou, o gerador fora, não temos rotação, não temos geração de energia elétrica, e o weight on ground, que quer dizer que essa aeronave está no chão e todos os parâmetros para poder cortar o motor ou do orímetro não estão acionados naquele momento. Ele entendeu que a aeronave está no chão. Do outro lado, no MFD, nós temos aqui agora com uma definição melhor o perfil do piloto, né, que a gente pode ter um perfil único ou perfil de vários pilotos em aeronaves que são operadas por mais de um tripulante. A indicação
de checklist, que não está disponível aqui para essa aeronave, e todos os bancos de dados que nós temos instalados, seja o banco de dados SafeTex, que nós vamos ver mais para frente o que isso significa, o banco de dados de terreno, que vai dar as informações para a gente, isso é muito importante, para as informações de terreno que nós temos disponíveis e para os alertas de colisão do terreno. O banco de dados de obstáculo que nós temos aqui no Brasil já há pouco tempo, isso foi disponibilizado para cá e passamos a ver antenas instaladas no nosso equipamento. Se tem um banco de dados expirado, ele aparece em amarelo, como por exemplo aqui. Esse banco de dados de navegação ele está expirado desde o dia 13 de agosto de 2020. Ou seja, quando o sistema é acionado, ele mostra para você se todos os bancos de dados instalados estão com a data correta, ou se eles estão vencidos. No caso aqui, a gente está vendo que o banco de dados de navegação ele está expirado e precisa ser atualizado. A atualização desse sistema é muito simples, feita, o próprio piloto pode fazer através de uma assinatura no site da Garmin, e atualiza esse cartãozinho SD que está instalado aqui, só faz o download, atualiza no próprio sistema, que é também muito intuitivo, instalou na aeronave, primeiro acionamento que fizer com o cartão novo, ele vai fazer os testes automáticos e liberar a aeronave para voo. Então, é muito simples também de ser feito. Quando nós clicamos aqui nessa tela, nesse Enter, a gente vai partir para a primeira tela de atuação do piloto, que é a tela de cálculo de peso e balanceamento. Também muito simples de ser utilizado. Essa tela de peso e balanceamento, a gente acaba fazendo uma inserção de dados por estação da aeronave, né, seja o piloto, o copiloto, os passageiros e o bagageiro, sincronizando o combustível, esse aqui Fuel Onboard Sync, e com o combustível sincronizado, a gente vai ter indicação de CG, lateral e vertical, como também quanto nós temos de combustível, o peso na decolagem, se nós estamos com tudo dentro ou fora dos parâmetros para a gente fazer o nosso voo. Feito isso, visto que está tudo dentro dos parâmetros, a gente só aperta aqui o confirmar o Weight and Balance, confirmando que os nossos cálculos de peso e balanceamento estão dentro dos parâmetros e partimos para a próxima tela, que é essa. Marra, mostra para a gente a tela de peso e balanceamento aí. Vamos liberar. Bom, aqui tem a ficha de peso e balanceamento, vocês estão me vendo bem? Aqui a gente tem a tela de peso e balanceamento, que ela é bem simples de operar. Você consegue colocar quanto pesa o seu copiloto, quanto pesa o piloto, e você vai colocando, eu vou colocar valores um pouquinho, e vou fazer a distribuição como se tivessem 3 pessoas na aeronave, aproximadamente 80, 90 quilos. E um terceiro, então tem piloto, copiloto e um passageiro no meio sem bagagem. Eu pressiono Enter. Eu ainda não sincronizei o combustível, como o Rodrigo acabou de falar. Eu estou com baixo combustível, então isso vai acabar que não vai mostrar aqui o CG. Nós estamos dentro do CG, tanto longitudinal como lateral. E quando a gente sincroniza o combustível, se nós estivéssemos com o tanque um pouquinho mais cheio, ele iria aparecer aqui o quanto iria correr o CG. Então, isso é bem prático no nosso dia a dia, a gente conseguir fazer o peso e balanceamento e saber se a aeronave vai estar apta para o voo. E durante o voo inteiro, como que eu vou chegar no meu ponto, se eu vou estar com combustível ou não, e o quanto que vai correr o CG da aeronave. Uma vez que a gente confirmou, confirma o Weight and Balance e vamos para o motor, para o acionamento. Com você, Rodrigo. Ok. Obrigado, Marra. Estão me vendo?
Então, vamos lá. No acionamento, a gente vai ter essa tela para apresentar aqui que a aeronave está pronta para ser acionada, né? Continuamos aqui com as mesmas indicações que nós tínhamos antes, com uma coisa diferente aqui. Eu posso dizer que nós temos uma fonte externa ligada e eu estou com a bateria, o sedetor da bateria, ele também está desligado, porque ele aparece aqui, battery off e external power on. Então, a gente tem a voltagem da fonte externa, todos os parâmetros de indicação do motor disponíveis para mim aqui na tela. Então, nós temos o conceito do PSI, que é Power Situation Indication. A gente não precisa, como no antigo Jet Ranger, ficar olhando para 3 instrumentos ao mesmo tempo. Nós só olhamos para essa única agulha, que ela vai de 0 a 100%. O sistema mesmo calculando qual é o primeiro parâmetro a ser vencido dentro do torque, dentro da temperatura do motor, dentro da rotação do motor. Eu não olho para eles. Eles estão aqui, mas eu não olho para eles. Eu, conforme vou puxando, ele vai me dando a disponibilidade de potência, o parâmetro que vai chegar primeiro, sempre indicado com esse retângulo ao redor. Dentro da faixa amarela, eu tenho a nossa potência de decolagem, que eu posso usar por 5 minutos. É difícil a gente chegar nela, tá? Vou confessar para vocês que para a gente usar aqui, a gente tem que puxar muito o coletivo, porque a aeronave é muito forte, tem muita disponibilidade e realmente é incrível. E quando a gente chega aqui, subindo na vertical, no peso máximo de decolagem, a gente vai estar subindo a 1.500 pés por minuto até onde a gente quiser. É muito forte mesmo. Os parâmetros de motor aqui, normais, a aeronave não está acionada, então não tenho pressão nem de transmissão, nem de óleo de motor, e a temperatura também, uma temperatura baixa, porque ainda não acionei nada. Muito legal aqui é o orímetro, que ele também é digital, fica na nossa tela, para a gente mostrar aqui bem claramente para todo mundo, muito fácil também da gente fazer esse controle. O combustível, aqui 360 libras, né? Então muito fácil de ser acionado. Uma coisa muito bacana que a gente tem aqui no nosso CAS, que ele mostra aqui até 13 posições de mensagens de alerta. Agora, vamos pensar, né? Se a gente tiver 13 alertas ao mesmo tempo no helicóptero, realmente chegou o nosso dia, né? Porque é bastante difícil isso acontecer. Mas a gente tem todas as informações aqui, tanto de caution, que são as amarelas, como de warning, que são as vermelhas, apresentadas nesse formato. O vermelho sempre destacado no fundo com letras brancas e o amarelo aqui mostrando sempre por letras amarelas e as informações de advisory em verde. Aqui a gente fez uma alteração, né, para mostrar para vocês como é que a aeronave apresenta essa mudança. Se nós colocarmos a posição da bateria em on, junto com a fonte externa, ao invés de a gente ter o battery off, a gente vai ter battery charging. E a gente consegue carregar essa bateria com uma GPU externa. Vocês lembram que eu disse que a voltagem mínima para acionamento dessa aeronave, da bateria, é 25,7 volts. Com a battery charging, se a gente tiver com 25,6, 25,5, 25,4, é só plugar o GPU por um pouco espaço de tempo, muito rápido mesmo, e deixar essa bateria carregando. Quando ela terminar de carregar, ela vai extinguir a mensagem battery charging. Então, a gente consegue controlar até se a bateria ela consegue se carregar mais ou não. Em voo, a gente pode ter indicação battery charging logo após o nosso acionamento e decolagem. Então, não é uma coisa que a gente precisa também ficar preocupado, que vai acionar, vai acender normalmente na nossa operação. Então, como a gente já falou agora há pouco, o PSI é uma agulha digital que, conforme a gente vai acionando a aeronave, ela vai subindo e, conforme nós vamos decolando, ela vai me mostrando quanto de potência
eu tenho disponível? Disponível baseado no quê? Nesses 3 parâmetros: torque, temperatura do motor, da geração de gases do motor e a velocidade de rotação da geradora de gases desse motor. Lembrando que dos parâmetros aqui que nós temos disponíveis, o NG máximo contínuo desse helicóptero é 99,8%, sendo que a gente tem disponível por 5 minutos 101,2%. O torque máximo contínuo 90% e 100% por 5 minutos. E a temperatura máxima contínua de 817 graus, 853 minutos por 5 minutos. Todos esses parâmetros são os parâmetros de faixa amarela. Aqui a nossa indicação de NR com esse pirulito magenta aqui. Esse pirulito ele vai indicar 3 coisas somente. Aqui ele está indicando que o motor está desligado. Quando a gente liga o motor e a nossa chave está em idle, ele fica aqui em 64% de NR e quer dizer que está em idle. Quando a gente coloca o motor na posição fly, ele vem para cá, 104%, e aqui a gente tem os parâmetros de rotação, a mínima aqui 90%, que é em autorrotação, que a gente vai conseguir fazer isso daqui, e os parâmetros também de turbina de potência. A gente vê que a gente tem 2 indicadores aqui, a NR, que é essa agulha maior, e essa agulha menor aqui atrás, que é a nossa turbina de potência, que ela sempre fica estabilizada em 104% também. Aqui a gente tem a indicação de pressão e temperatura do óleo do motor. A gente tem as 2 coisas aqui, tanto a indicação gráfica, que é uma barra que ela fica vermelha, verde e vermelha de novo, e também a indicação numérica, logo abaixo, mostrando para a gente se a gente está num parâmetro de alerta ou no parâmetro de emergência, né? Warning ou caution. Aqui vermelho warning, se a gente tivesse sem pressão, a gente estaria sem óleo. Se tivesse em voo, uma indicação dessa. E aqui caution, a gente tem abaixo de 10 graus de temperatura, a gente tem uma limitação de potência. Acima de 10 graus de temperatura, isso daqui vai esquentando conforme a gente aciona. Com 50 graus, ele passa aqui para a faixa verde. A transmissão, a mesma coisa, o mesmo princípio. A indicação ela é uma barra colorida e abaixo a indicação numérica. Isso facilita muito o nosso dia a dia e a gente só de bater o olho não precisa ficar preocupado com parâmetros, números inteiros, fixos. Não, a gente tem ali aquela variação dentro de uma faixa e a gente consegue identificar a tendência. Se em voo ela está aumentando, diminuindo, só com a nossa visualização rápida, porque ela vai se apresentar de uma forma muito simples e muito clara para todos os pilotos. A indicação elétrica, né, com a aeronave, obviamente, sem acionamento, nós não temos o gerador gerando nenhuma carga, ou seja, 0 de amperagem, mas como temos a fonte externa ligada, 27,2 volts mostrando da GPU que está conectada aqui na aeronave. E a nossa indicação de combustível, que mostra o fuel flow, quanto que nós estamos consumindo naquele momento, libras por hora, o nosso total de combustível naquele momento no tanque, e aqui indicação gráfica também. Aqui indicação de meio tanque, tanque cheio, e embaixo aqui o tanque vazio. Essa é a nossa tela do MFD para acionamento. No PFD, depois que todo o sistema se iniciou e está tudo disponível, a gente vai ter também as indicações de motor, as indicações de altimetria, o CAS, o nosso GPS. Aqui a gente tem ajustado um plano de voo direto a Congonhas, que estava a 6,5 milhas de distância desse ponto, ficava nessa por aqui 158. O rádio, a gente consegue ver que existe aqui uma recepção de áudio e ele indica aqui nesse RX que algo está sendo falado no rádio, alguém está falando e você pode ouvir. Aqui embaixo, a nossa bússola, o nosso bug da bússola, que é controlado por esse cara aqui. Do bug da bússola, a gente vem aqui para nosso
indicação do head, que está marcado na bússola, e aqui o Desired Track, para a gente chegar, que é a proa desejada para chegar ao destino. Como não tem voo aqui nesse momento, não estamos voando, não tem nenhuma indicação de vento. Que nós temos também aqui direção e intensidade do vento sendo demonstradas em 3 formatos diferentes aqui na nossa visualização do Garmin Mil. O ajuste de altímetro, não tem nenhuma altitude selecionada aqui na nossa caixinha, tá? Então está tudo muito claro aqui. Inclusive aqui a gente já tem o terreno mostrando, aqui a gente vê que tem uma pequena elevação, que depois desce. Existe aqui uma indicação também do campo de Marte, fica aqui para esse lado onde a gente está. Se a gente seguir essa proa, a gente vai para o campo de Marte. Se a gente pegar a proa 158, a gente vai para Congonhas. A indicação de atitude. Aqui na nossa barrinha, a gente tem também o indicador de derrapagem. Esse indicador aqui de baixo que eu estou mostrando para vocês, ele indica a derrapagem do helicóptero como se fosse a bolinha. Para a gente manter a aeronave alinhada sem derrapar durante o voo, é só manter exatamente nesse perfil. A barrinha ela escorrega para a direita ou para a esquerda e a gente chuta o pedal para onde essa barrinha está escorregando e traz a barrinha de volta para baixo do triângulo aqui. Vamos continuar. Aqui a nossa indicação do CAS. No PFD, importante dizer que nós temos só 8 parâmetros possíveis de serem mostrados. Como a gente tem uma tela menor do que o MFD, aqui a gente pode ver uma janela bem maior, aqui a gente tem uma indicação menor. Caso exista mensagens para baixo que devam ser mostradas, esse botão que está apagado aqui, que é o CAS, ele vai aparecer uma opção de subir e descer. E aí a gente vai conseguir rodar esse menu para ver quais são as outras mensagens que estão indisponíveis. Nós temos aqui também o Inset, que vai mostrar para a gente outras telas possíveis de serem... disparou aqui. Possíveis de serem mostradas. O sensor, que vai justamente mostrar para a gente outras indicações possíveis de serem captadas. Aqui no caso do nosso helicóptero, a gente não tem outras tomadas de pressão estática para serem modificadas. O PFD, que vai me dar opções aqui de mostrar o Synthetic Vision ou não. O OBS, quando a gente tiver selecionado aqui, ao invés de estar navegando o GPS, está navegando o VOR ou alguma outra navegação que a gente esteja falando para o GPS, fazendo uma aproximação, a gente também possa usar. O transponder, a identificação do transponder, o cronômetro, pontos próximos e o indicativo de mensagens. Eu vou chamar o Marra para ele mostrar para a gente como é fácil a gente fazer a inserção do código transponder quando o controle passa para a gente alguma informação. Vai lá, Marra, mostra aí. Oi, vocês estão me vendo? Agora sim. É bem simples de trabalhar com transponder quando você está em voo. Geralmente o controle te paga algum código e você tem que apertar 2, 3, 4 botões, um pouco meio conturbado, ou gira o botão. Aqui é bem simples mesmo. Aqui embaixo tem o botão, aqui onde o Rodrigo falou, está o código, agora está em 0100, está em standby, mas facilmente você aperta para o transponder e você tem opções a se escolher. VFR, se te pedirem para apertar o ident, para você se identificar, tem um standby, on e o out. Caso você queira colocar um código, aperta código e aparece na barra seletora toda os 7 possíveis números que você precisar. Vou colocar no caso, ó, aqui fica piscando que você vai selecionar algum código. Eu vou colocar 2000, só de exemplo. Pronto, ele já assumiu 2000. Tem outras formas também. Então, caso você saia do controle e ele te coloque para comunicação livre, então 0100 coordena, como a gente usa aqui em São Paulo, você pode apertar o código e só apertar VFR, que é o que a gente usa aqui em São Paulo, ele já adota o 0100. É realmente bem fácil de se operar o transponder aqui.
Muito bom, é isso aí. Então, como vocês podem ver, é uma aeronave muito simples, apesar de muitas funções que a gente tem disponível no sistema Garmin 1000, é uma aeronave muito simples e muito intuitiva de ser operada, né? Basta com que o piloto tenha realmente a familiarização com o sistema e possa se planejar previamente, né, colocando todas as informações do seu voo de uma maneira antecipada, que ele não vai ter dificuldade nenhuma em operar essa aeronave. Alô? Ok, voltou. Então, nós temos aqui, voltando para o nosso PFD, a gente tem o nosso CAS da tela do PFD, mostrando aqui, de novo, que a gente está com a fonte ligada e a bateria desligada. Acionou a bateria está carregando. Então, é muito simples disso ser resolvido quando você está no hangar, a aeronave muito tempo parada, ou você ficou planejando o seu voo e acabou consumindo a bateria que ela ficou com uma voltagem inferior a 25,7 volts. É só conectar a GPU, carregar a bateria muito simples, muito facilmente, qualquer GPU que você tenha à sua disposição, obviamente respeitando os parâmetros de voltagem para não fritar o sistema e carregar a sua bateria. Aqui no PFD, a gente tem ainda a indicação de climb, né, mostrando a nossa velocidade vertical de subida ou de descida, sendo que essa caixinha aqui, ela vai mostrar para a gente o que está acontecendo, subindo ou descendo. Também muito fácil de ser visto, está na frente do piloto, bem no campo de visão, é simples e muito funcional. O altímetro, né, que ele está apresentado em uma fita, né, e essa fita ela vai se movimentando. Conforme a gente vai subindo, isso daqui vai vindo para cá, conforme a gente vai descendo, isso daqui vai vindo para cá. Então, também muito simples, muito fácil de ser operado e de ser visto. Lembrando que a gente tem sempre aqui o ajuste de altímetro, controlado por esse cara aqui de trás. Aqui a gente vê que o botão maior controla o barômetro. Também aqui, uma das funções aqui do botão sensor é a gente mudar isso daqui muito facilmente, em qualquer lugar que a gente esteja, o próprio piloto muda isso daqui de HPA para milibares. Então, não é o nosso caso aqui de fazer voos internacionais para regiões onde a gente troca de HPA para milibar, mas essa facilidade ela existe. O velocímetro também é a mesma coisa, ele é em fita, ele está... voltando aqui, só uma coisa que eu não comentei, se existir no helicóptero o radar altímetro instalado, a identificação do radar altímetro vai estar logo acima aqui da proa desejada, tem uma outra caixinha aqui mostrando o seu radar altímetro, que vai mostrar a sua altura, e abaixo da linha onde você está, aqui no caso pousado, ele vai mostrar todo um campo achurado de vermelho, né? São linhas paralelas em diagonal, mostrando que o solo está aqui. Nessa aeronave aqui, ela não tem o radar altímetro instalado, mas se tivesse, estaria apresentado dessa forma. O velocímetro também em barra, conforme você vai acelerando de 0 a 20, a informação ela não é confiável, isso devido ao sistema de próprio anemobarométrico, por isso que ela está amarela aqui. Acima de 20, a gente tem a indicação já confiável e vai até a VNE. O ground speed aqui embaixo, já calculando a nossa velocidade verdadeira e aplicando o vento, também bem fácil aqui na nossa tela. A VNE absoluta desse helicóptero é 135 nós. Só que, dependendo da altitude que a gente voe e da temperatura que esteja, o próprio Garmin 1000 já diminui essa VNE e já demonstra para a gente qual é a nossa VNE para aquela condição que a gente esteja voando naquele momento, trazendo a VNE aqui para baixo. Então, a maioria das aeronaves tem, na parte de cima do painel do piloto, olhando acima, existe uma tabela
considerando altitude e temperatura e colocando lá para a gente a VNE para aquela determinada condição. Então, uma coisa que também o Garmin Mil nos deixou sem precisar fazer é ficar voando, olhando para cima, olhando aqueles quadrinhos, olhando, não, estou a 7.000 com 10 graus, qual que é a minha VNE? Não, estou a 10.000 com 15 graus, qual que é a minha VNE? Então, a gente não precisa mais ficar preocupado com isso, porque no próprio Garmin Mil, isso daqui vai se adequando de acordo com o voo. Tá? Isso aqui ele é instantâneo, ele não é um número fixo, ele vai se alterando conforme a gente vai voando. Aqui, como eu disse, a indicação de vento. A gente tem várias opções de vento. No caso, a gente tem aqui, para fins de demonstração, um vento vindo de 0,79 graus com 17 nós. Então, é uma componente aqui de través-cauda que a gente está tendo com essa direção e intensidade. Muito fácil também de ser visualizado. Durante o voo, a gente pode ver aqui que essa indicação é de uma aeronave voando, a temperatura do ar externo, o PSI aqui próximo a 95%, 96%, sendo que o parâmetro mais próximo de vencimento é o MGT, que seria 817 graus, a gente está com 758. O torque vai até 90, o NG vai até 99,8. O sistema entendeu que o MGT é o parâmetro mais próximo de ser vencido para essa condição que a aeronave está voando aqui nesse momento. As agulhas de rotação e de potência e da turbina de potência em 104%, e a gente vê aqui o pirulito magenta aqui, que é a indicação do botão do motor na posição fly. Lembrando que se tivesse na posição idle, ele estaria aqui embaixo, tá? No amarelo em 64%. O nosso HSI, mostrando também qual é o tipo de navegação que a gente está usando naquele momento e as informações do bug, da nossa proa, da proa desejada e as informações aqui de data, seja do VOR, seja do GPS, com a distância e o ponto que a gente está olhando nesse momento. Em cima, o nosso HSI, aqui em destaque, mostrando o relevo, mostrando a nossa barrinha aqui de derrapagem, mostrando os graus de inclinação da nossa atitude. Né? Então, muito simples, como qualquer aeronave tenha, só que uma forma gráfica de apresentação e também bastante nítida, bastante clara e de fácil visualização para todo piloto que voa. É uma consciência situacional tremenda que esse equipamento apresenta para a gente. O rádio, né, como já dito antes, frequência de stand-by do lado de fora, a frequência ativa do lado de dentro. Aqui no caso a gente está recebendo aqui uma comunicação. O VOR, a mesma coisa. Em cima da nossa indicação de atitude, a gente tem o ponto que a gente está voando naquele momento, a distância e a proa, o rumo para se chegar naquele destino. Aqui a janela em 7, que é desse soft key aqui, desse botão aqui. A janela em 7 mostrando para a gente diversas possibilidades com diversos alcances. Aqui no caso a gente tem o nosso trajeto definido, né? A gente vê que essa linha magenta aqui do lado de fora é o espaço aéreo que a gente está dentro. A gente tem também posições fixos aeronáuticos aqui que a gente pode colocar. O nosso norte verdadeiro apontado para lá, para a gente ter uma consciência situacional bem grande de onde a gente está voando aqui. Pode ser uma indicação de mapa também, pode ser o plano de voo, pode ser só aqui o Direct to, a gente colocando até uma altitude e aliado à altitude que a gente colocar aqui, ele nos diz também, faz uma navegação vertical para a gente controlar, manter a mesma altitude, a gente vai mostrar isso já para vocês. Uma possibilidade, eu quero chegar em Congonhas, a 1 milha de Congonhas a 3.000 pés, eu coloco, e estou voando a 5.000. Então, eu coloco aqui
3.000 offset de 1 milha de Congonhas, coloco a altitude que eu quero chegar, a que distância eu quero chegar, e ele vai. Também com a possibilidade de fazer um hold aqui. E coloca até a proa que a gente está voando, aonde que a gente vai fazer essa espera. É muito fácil de ser usado, apesar de não ser uma aeronave instrumento, isso é uma ferramenta para uso que pode ser muito útil no voo visual. Se eu apertar o Nearest, eu vou ter aqui as indicações de o que eu tenho de aeroportos perto. Aqui no caso eu escolhi os aeroportos, qual é a frequência da torre e tamanho da pista. Então também muito fácil. Aqui no caso é um heliponto, que também está no banco de dados da Garmin. O transponder a gente já demonstrou, e essa é a tela que eu queria mostrar para vocês da altitude. Nessa condição aqui, a gente tem a aeronave em voo, essa foto aqui tirada na semana passada, num voo que eu estava fazendo de Belo Horizonte para São Paulo. Então eu estava a 8.500 pés, com a janela ajustada aqui em 8.500, que me jogou exatamente esses retângulos para mim, proa direta do helicidade. Eu estou aqui mantendo o meu indicador de trajetória, que é esse cara verde aqui, dentro do retângulo. O que esse indicador de trajetória faz para mim? Vocês podem ver que eu estou seguindo absolutamente reto ao helicidade. Eu estou na proa da helicidade, mas o meu rumo não é a rumo da helicidade. Por quê? Porque eu tenho vento, um vento de través-cauda. O próprio sistema, o próprio Garmin Mil já corrigiu isso para mim aqui, aplicou o vento, também é instantâneo esse tipo de correção, e me permite com que eu tenha um aproveitamento melhor do voo, colocando esse indicador de trajetória na minha proa correta para o destino, mantendo essa altitude. Pequenas variações para mais ou para menos, eu já vou ver aqui nesse carinha aqui, que ele já vai sair dessa faixa branca, ele já vai sair para a direita ou para a esquerda dos retângulos, e eu já vou poder fazer correções imediatas. Eu puxei depois no Flight Radar esse voo que eu fiz, e é impressionante, que é uma linha reta, parece que tinha um piloto automático instalado no helicóptero. Não é que eu tenho um bom pé em mão, não. Não, eu estava usando realmente esse sistema que me permite que as correções sejam mínimas e a minha eficiência no voo seja máxima. Lembrem que eu falei aqui agora há pouco que existem várias possibilidades de perfis de pilotos que voem a mesma máquina, ou seja, vários pilotos voando a mesma máquina. Então, existe uma página dentro do Garmin Mil que possibilita que o próprio piloto coloque 25 posições diferentes, 25 tripulantes diferentes com a sua configuração própria. Aqui no caso, eu tenho uma configuração no meu nome, que eu tenho tudo que eu quero aqui, por exemplo, o peso dos passageiros em libras, a posição de GPS em graus, minutos e segundos, eu posso colocar em décimos de minutos, eu posso colocar alertas diferentes de espaço aéreo, posso colocar se eu quero voz masculina ou feminina para me dar as informações de áudio. Eu posso colocar aqui, se eu estou voando instrumento, a altitude de transição. Então, por exemplo, aqui no caso é um helicóptero visual, mas se eu colocasse aqui, que nem aqui em São Paulo, altitude de transição 8.000 pés, eu coloco 8.000 aqui, numa subida, eu passei 8.000, o meu barômetro ali, a indicação, o ajuste de altímetro vai começar a piscar. Então, também posso ficar atento a isso. Onde que a gente pode usar isso aqui no caso de uma aeronave visual? Ora, se a gente está voando de São Paulo a Santos, Santos-São Paulo sempre, eu posso colocar aqui esse alerta em 2.000 pés, que passando 2.000 pés eu vou saber que voltando para São Paulo, opa, estou indo para São Paulo, vamos fazer um ajuste de altímetro. É mais um alerta que pode fazer essa consciência situacional do piloto ficar muito melhor, muito mais ativa com esses alertas que a gente pode usar a nosso favor. O espaçamento dos rádios, se é 25.0 ou 8.33, tudo isso daqui pode ser ajustado. Aqui no caso, o próximo ajuste que a gente tem é o do Marra. Então vamos mudar aqui. O Marra mudou
que ele não quer que o peso dos pilotos, o peso dos passageiros seja em libras, ele quer que seja em quilos. Então vamos ver aqui no campo peso, que ele mudou tudo para quilos. E ele mudou também aqui a indicação de combustível para quilos, que nas páginas de cálculo de performance, não aqui na tela de combustível, mas no cálculo de performance, a indicação dele também seja em quilos. Ou seja, o que isso significa para a gente? Que cada piloto voa do jeito que quiser. Então, é uma garantia não só de tranquilidade, de paz entre as tripulantes, né, que não vão brigar por isso, obviamente, mas é uma facilidade para a gente que cada um tem o seu estilo de voar e não precisa ter o seu estilo prejudicado porque um piloto prefere fazer cálculos em quilos, outro em libras, ou em temperatura em graus Celsius, ou em Fahrenheit. Então, tudo isso daí, cada piloto consegue se ajustar. E aqui a gente está vendo que nessa tela, a gente tem o peso já em quilos aqui. Né? No helicóptero, a gente pode ter em libras, pode ter em quilos, a gente define exatamente como a gente quer. Então, a indicação de piloto, copiloto, passageiros e bagagem em quilos, combustível em quilos. Uma das coisas que nos preocupa muito em voando um sistema altamente eletrônico como essa aeronave é o caso de pane. Né? O instrumento analógico, ele não vai ter, a pane é uma condição que ele vai travar um instrumento, mas trava um. E se a gente perder uma tela com tantas informações assim no momento em que a gente esteja voando? O Garmin tem essa previsão. E aí o que pode acontecer? A gente está voando aqui, esse é o voo que eu estava voltando de Belo Horizonte, 8.500 pés, um dia maravilhoso, estava uma maravilha esse dia, estava realmente muito, muito, muito bom. Eu estava curtindo o horizonte, de repente, pumba, acabou uma tela. O que eu perdi de informação dessa tela? Eu perdi as informações dessa seção aqui, que é a pressão e temperatura do óleo motor, pressão e temperatura do óleo da transmissão, indicações elétricas e indicações de combustível. Perdi. E agora? Bom, paciência. Vou com uma tela só. Como? Eu vou para o meu painel de miscelâneas, eu vou colocar esse botão aqui em MFD e ele apareceu aqui para mim todas aquelas indicações que eu perdi, não um aspecto gráfico, mas um aspecto numérico, para que eu possa continuar tendo todas elas à minha disposição. Eu vou perder algumas funções extras aqui do Garmin, eu não vou conseguir entrar em algumas telas. Mas não tem problema nenhum, eu preciso só chegar no meu destino. A minha tela já estava programada, o meu voo já estava devidamente programado. Está aqui mais uma importância da gente ter todo o voo planejado e adequadamente inserido no sistema, porque se acontecer alguma coisa desse sentido, eu não vou ter nenhum tipo de perda da minha segurança ou da minha navegação, eu consigo manter tudo absolutamente do mesmo jeito e continuar o nosso voo sem nenhum problema. Agora, eu acho que a gente vai entrar numa das fases do Garmin Mil que realmente ajuda demais a nossa segurança, que são os alertas do HTOLS. Mas antes, eu vou passar para o Marra para ele mostrar para a gente aí alguma coisa bacana no helicóptero. Marra, o que você tem para mostrar? Bom, aqui que a gente pode ver também, que você acabou de falar, eu vou simular a linha que você colocou para a gente entrar dentro daquele retângulo e fazer o voo. Como eu estou no chão e eu não consigo colocar um direct to e ir para algum lugar, algum destino, eu vou simular que a gente está indo para Itanhaém, porque Itanhaém está bem na proa de onde o helicóptero está pousado. Então, como é fácil? Direct to, vamos. Serra Delta, India Mike.
dou Enter, ativo, ele já coloca aqui na minha proa. Já estou com a proa do destino. Uma vez que eu seleciono que eu quero voar, aqui a gente está com o bug em 0, então eu vou colocar o bug, eu consigo isso em centena, então aqui estamos subindo com 200 pés, mas como nós estamos com 2.360, eu vou subir os milhares. Então 1.400, 2.400. Então agora vai aparecer os retângulos aqui, então a gente consegue selecionar o nível de voo que a gente vai querer voar. E a gente consegue selecionar isso a cada centena de pés. Vocês conseguem ver que as barrinhas estão subindo. Então, uma vez que você selecione que você quer voar 3.000 pés, agora é só você se enquadrar e fazer o voo daqui até lá. Sobre o barômetro que ele falou, que é bem simples de mudar, isso no voo em si, quando você estiver em alguma torre e a torre te pagar 1.025 de HPA, é bem simples, está aqui embaixo. Então você só gira no barômetro, 1.025. E no SAM é a mesma coisa. Esse botãozinho aqui, então tá aqui, 1.025, ele ajusta bem simples, sem ter que entrar em nenhuma janela ou nenhuma página. Você consegue colocar a pressão atmosférica local bem rápido. Rodrigo. Maravilha, obrigado, muito fácil. Mostra, Marra, que a gente pode ajustar o altímetro também do MFD, né? Quando a gente está voando em 2, para que não tenha cruzamento de mão, e isso é péssimo para a coordenação de cabine, o piloto que está do lado esquerdo consegue ajustar o altímetro, que no lado direito ele vai ter também a alteração ali. Tem duas coisas que, caso tenha um segundo piloto do lado, que ele também pode fazer. Então, eu posso ajustar, como a gente estava falando, a pressão por aqui, e você consegue ver daí que está mudando, e você consegue fazer daqui. Então, um copiloto consegue fazer a mesma alteração aqui, ele consegue fazer pelo MFD. E a mesma coisa para comunicação. Então, se o copiloto quiser fazer uma alteração de frequência, ele não precisa efetuar o cruzamento da mão. Ele pode muito bem por aqui selecionar a próxima frequência, que muda nos 2 rádios, que muda nos 2 Garmins, e ele consegue fazer a troca de seleção de frequência também. Maravilha. Então, vamos voltar aqui para o nosso Garmin 1000. Vamos falar sobre o alerta de terreno, nosso HTOLS. Como eu disse no começo, a Garmin disponibilizou para a gente, muito provavelmente isso graças a alguma intervenção ocorrida entre as autoridades brasileiras e a Garmin, os fornecedores de bancos de dados, o banco de dados de obstáculo. O banco de dados de obstáculo, ele já há muito tempo existe nos Estados Unidos, onde nós temos grandes regiões planas com antenas extremamente altas, antenas chegando até 1.500 pés de altura. Para um voo de helicóptero, de noite, com tempo ruim, visibilidade restrita, isso é muito perigoso, para aviões também. Então, lá, isso já há muito tempo está disponível e agora, aqui para a gente, também ficou disponível essa informação de obstáculos. A informação de terreno é a mesma coisa, é uma informação pública fornecida pelos governos dos países e essa informação ela está disponível através do banco de dados de terreno e ela é atualizada de tempos em tempos, não tem o mesmo grau de atualização como tem o banco de dados de navegação, que é a cada 28 dias, mas ele é atualizado também a cada... Aí depende, um ano, não sei responder agora quando saem essas atualizações. Eu acredito que a última que saiu tem 2 anos. Tá? Não sei. Tá? Não é uma coisa que se atualiza todo dia. O banco de dados de obstáculo, ele tem agora essas indicações aqui, que mostra para a gente que tem uma antena. Se ela está vermelha aqui para a gente, significa que nós estamos abaixo dela. Essa antena está mais alta que a gente. E é um obstáculo que ele não tem iluminação. Como que eu sei disso? Na MFD, eu vou ter o mesmo tipo de indicação
e aqui eu tenho um X que está indicando que ela é um perigo potencial de conflito, só que a gente vê que antenas que possuem iluminação, ela não tem, antenas que não possuem iluminação, ela não tem uma indicação de iluminação aqui em cima, ela é uma coisa reta aqui, tá vendo? Esse negócio aqui que eu não sei o que define o que é. Mas vamos supor uma torre. Se ela tem iluminação, ela tem um xizinho em cima, mostrando que ela tem luz, né? Então, além da cruz aqui embaixo, a gente tem aqui essa indicação como se fosse um asterisco em cima, dizendo que é um obstáculo iluminado. Estou voando, o obstáculo está próximo, ele é um risco, né, de impacto. Aqui a gente vê que duas coisas interessantes para a gente mostrar aqui. Vocês lembram que eu disse que a gente pode decolar e logo após a decolagem a gente pode ter indicação de bateria carregando durante o voo. Ela está aqui. Ou seja, essa decolagem eu tinha acabado de fazer e a bateria continuou carregando aqui. Uma outra coisa interessante para a gente mostrar. Lembra que no voo de Belo Horizonte, a minha VNE, eu vou até voltar aqui a tela um pouquinho para a gente mostrar aqui, ó. A VNE, ela está aqui, ó, um pouco acima de 110, entre 110 e 120, aqui em 115. Aqui a minha VNE já nessa condição, 3.400 pés, 27 graus de temperatura, minha VNE já foi para 128, 129, já está aqui para cima. Ou seja, mostra que o sistema se corrigiu aqui automaticamente para essa condição de voo. Continuando aqui o obstáculo, a gente está voando, não tenho aqui nessa proa nenhum perigo de colisão com o obstáculo, porém, opa, se eu continuar aí, eu vou ter um problema. O próprio sistema me calculou que eu tenho um potencial risco de colisão, de ficar numa situação perigosa, ainda de caution, ainda de alerta com o terreno. Ele está amarelo. O que ele significa? Que eu vou ficar entre 0 e 250 pés esse terreno. Ou seja, eu vou ter uma condição aí de risco bastante grande. Está amarelo. Aqui a gente vê que apareceram dois obstáculos novos, e esses obstáculos com iluminação. A gente está vendo aqui que eles têm o asterisco aqui em cima. Não dei bola para o negócio. Continuo ainda aqui numa condição de voo perigosa, mas eu ainda estou longe, ainda não estou num ponto de impacto. Tá? A gente tem aqui um alerta de impacto iminente com o terreno. Tá? Não fiz nada, continuei voando, está aumentando. Eu estou continuando voando, mantendo a minha altitude aqui, 3.400 pés, e estou continuando indo para cima desse morro. O que será que está acontecendo aqui? Ele continua me alertando. Estou chegando cada vez mais perto. Baixei um pouquinho mais aqui agora, perdi um pouco a altitude. Opa, aqui eu vou bater. Aqui, se eu continuar assim, eu vou ficar numa condição realmente perigosa, com risco de impacto com o terreno. Tudo que está em vermelho aqui, ele está me mostrando que eu posso bater nesses lugares. E, além dele estar com essa indicação visual aqui na nossa tela, bastante grande, ele está berrando na minha orelha toda hora, terrain, 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 e toda hora falando warning, terrain, warning, terrain. E eu tenho que tomar uma atitude. Olha aí, como é que você não vai fazendo nada, ele vai te alertando. Só bate aí quem quer, né? Porque avisando ele tá. Olha só o que eu tinha na minha frente. O pico do Jaraguá. Olha aqui a indicação gráfica do pico, né? As antenas, vou voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, só para a gente ter uma visualização melhor. Aqui, a indicação gráfica do pico, subindo aqui, as antenas aqui em cima, depois ele descendo. Olha o nível de informação que a gente tem na tela. Não dá para não acreditar num alerta desse, né? As duas antenas iluminadas, exatamente o corte do relevo. A gente não tem isso daqui para usar para voar perto, para voar ciscando montanha, ciscando morro. É realmente uma indicação de alerta para o piloto.
em situações complicadas, como tempo ruim ou baixa visibilidade, que dá uma tranquilidade para a gente. Se a gente tiver essa informação, a gente tem tempo de sair. Você viu que as coisas foram acontecendo aqui entre eu voando. Vamos voltar aqui. O primeiro alerta amarelo, que foi aqui. Primeiro alerta amarelo. 17h51. Voando sem nós, eu estou com uma ground speed de 110. Vamos até a última informação aqui. 17h51 e 43, voando mesmo 113 nós. Eu tenho 20 segundos para sair dessa situação. Olha lá, 23, 27, 24, 20. 23 segundos, desde o primeiro alerta até a hora do impacto. Dá tempo da gente fazer alguma coisa, não dá? A gente está um pouquinho mais longe ainda, né? Dá 23 segundos, a gente não bateu, dá tempo da gente sair, dá tempo da gente fugir desse perigo e a gente tem no nosso MFD aqui nosso indicador de trajetória quando a gente faz curva para saber se a gente está saindo para o lado certo ou para o lado errado, aproveitando que a gente também tem aqui as indicações de terreno. E nessa tela, a gente ainda tem aqui, para onde que o terreno está mais baixo. Se a gente tiver que fugir para algum lugar, a gente sabe para onde vai ser. Então, uma coisa que a gente fala, eu sei que não sei o perfil de todos que estão aqui, mas a grande maioria são pilotos já experientes. Todo mundo sabe que a grande malandragem que a gente tem do voo é não entrar numa condição difícil, né? Esse é o piloto que a gente espera, né? Mas se por um acaso acontecer de você entrar nisso, você tem dentro aqui do seu equipamento, dentro do Garmin 1000, todas as possibilidades para evitar uma colisão com o terreno, uma desorientação espacial, você tem tudo aí para manter um nível de segurança extremamente elevado. Aproveitando que a gente está nessa tela, eu vou mostrar para vocês 3 botões aqui que a gente tem. O RP é um botão que ele chama... você abaixa o Reduced Protection, você abaixa o nível de proteção que você tem de alerta contra o terreno. Então, você vai baixar o alerta de terreno para 125 pés de alerta a menos 60 nós, né? O que isso vai acontecer para a gente? Quando a gente está pousando em algum lugar que não é um aeroporto, que não tem aqui indicação de aeroporto, a gente não vai ter nenhum tipo de alerta para tirar a nossa atenção do pouso. Existe uma outra possibilidade que é a gente inibir os alertas, né? Que é simplesmente apertando esse botão, inibit, ou a gente segurando o botão do Traffic Advisory Mute, que a gente tem no nosso cíclico, por 5 segundos, que ele também vai entrar no modo no modo inibido de alertas contra o terreno, de colisão contra o terreno. Além dos alertas de colisão do terreno, a gente tem também os alertas de colisão com outros tráfegos, né? Que em áreas muito congestionadas ajuda demais os pilotos a se manterem livres de tomarem sustos com outras aeronaves. Tá? A gente tem indicações muito distintas de cada aeronave que está aqui. Por exemplo, a gente tem um tráfego num raio aqui entre 2 e 6 milhas, um losango que não está pintado de branco, mais 10. O que ele significa? No regime atual de voo, esse tráfego não é um obstáculo, não é um potencial risco para nosso voo, e ele está 1000 pés abaixo da gente. Em compensação, a gente tem uma outra aeronave aqui, menos 10, com uma setinha para baixo e o losango fechado. O que isso significa? Que essa aeronave é um potencial risco, ainda não é um risco iminente, mas é um potencial risco, está 1000 pés abaixo da gente, descendo, por isso a setinha para baixo. Se estivesse subindo, setinha para cima. Como é o caso desse cara aqui, que ele virou uma bolinha amarela, é um tráfego, a gente já está tendo alerta de tráfego no nosso sistema auditivo, ele está subindo a 2 milhas de distância da nossa aeronave e está a 200 pés abaixo da gente. Então,
isso é um alerta que pode nos ajudar muito no nosso dia a dia, na nossa consciência situacional de outras aeronaves ao nosso redor. Na tela do traffic, na tela do sistema de anticolisão, no sistema de alerta de tráfego de outras aeronaves, a gente consegue também colocar o nosso plano de voo para saber se essa aeronave está numa reta de aproximação final, ou se ela está na nossa proa, ou aonde essa aeronave esteja indo. Essa indicação ela dá no MFD, na tela da esquerda. Na tela da direita, a gente também tem uma indicação, que é essa indicação aqui desse losango, exatamente aonde no horizonte o tráfego está. Então, olha só que legal. A gente tem o losango branco pintado. Vamos manter a atenção. Você vê que naquela tela, a tela anterior, essa daqui, a gente pode replicar ela aqui dentro da tela inset. Lembra da função inset, que a gente tem diversas funções possíveis de serem colocadas nessa janelinha, inclusive o TCAS, né? Vou chamar, não é TCAS, mas vamos chamar aqui, como todo mundo comumente fala, TCAS. Com essa indicação aqui, eu sei que eu tenho uma aeronave na minha proa, próximo, que ainda não é uma aeronave conflitante com a gente, mas eu tenho que manter atenção pela proximidade dela. Ela está 200 pés abaixo e a gente consegue ver que a nossa linha do horizonte aqui, ela está realmente abaixo. Coordenei, não aconteceu nada, o cara veio para cima de mim. Olha só o que acontece, ela virou uma bolinha amarela, a aeronave está à nossa esquerda e 100 pés abaixo. Manobra evasiva, curva para a direita. A aeronave passou, ela saiu para lá. Você sabe exatamente onde está essa aeronave. Só para deixar claro, esse alerta que nós criamos aqui, nós combinamos com a outra aeronave, justamente para poder tirar essas fotos e mostrar para vocês o nível de segurança que a gente tem e de confiabilidade que a gente tem desse sistema de alerta. A outra aeronave passou abaixo da gente do lado esquerdo, exatamente como está demonstrando aí nessa imagem. É realmente muito, muito, muito importante a gente ter esse tipo de alerta, principalmente voando em São Paulo, ou em áreas que não tem ninguém, que você acha que não tem ninguém, ou tem aquele mudinho que não fala no rádio, mas você vai estar enxergando esse outro tráfego aí, tanto num aspecto vertical como num aspecto horizontal, e vai poder tomar a atitude correta em relação a uma manobra evasiva. E é isso aí. Marra, o que você tem aí do nosso lado? Conta aí. E aí, é muito legal isso tudo, né? Esse voo de chegando com toda essa parte prática do voo em si, é muito confortável para a gente na hora que a gente está voando e a gente consegue perceber tantas aeronaves e consegue ver elas se aproximando, ou duas, principalmente a gente aqui próximo à Helicidade, onde a gente está agora, próximo ao Cebolão, que é onde tem um encontro de aeronaves muito grande. Isso é bem confortável para a gente. E isso tudo fica muito, muito claro, mesmo na janela de mapas, é que agora eu até dei um zoom out para ver se apareceria alguma aeronave em Congonhas ou em Guarulhos. A gente está vendo no mapa que aparece Congonhas, aparece Guarulhos, e ele pega aeronaves de diversos tipos e de muito longe. Então, isso é muito confortável para a gente quando a gente está voando a parte do TCAS e do terrain, para a gente não fazer besteira, mesmo ele querendo ensinar a gente. Vai lá. Marra, mostra para a gente a navegação entre as telas do mapa, do HTOLS e do TCAS. Outra coisa que é bem simples. Agora a gente está aqui na tela de mapas, fica o mapa girando. Pega o bug, já tem aqui a navegação mapa, traffic e o HTOLS. É só um botão para baixo. Agora a gente está no solo, então estamos em stand-by. Mas dá para colocar para operar, mas não vai ter ninguém. Não tem ninguém aqui agora. Gira de novo, HTOLS. Legal aí, que a gente consegue enxergar aí também os obstáculos, e todas as antenas que tem próximos. Ó, tem antena aqui, como a gente está perto do Cebolão e perto da área controlada, onde tem
prédios e mais prédios e mais prédios. Ó, se você reparar, aqui está o aeroporto de Congonhas e toda o controle, então tem muito prédio e muita antena já nesse catálogo daqui. Uma função muito fácil da gente usar é a função nearest, né? Quer dizer, proximidades. Então, se a gente está voando em algum lugar, a gente precisa pousar, ter um pouso assim que possível, um pouso assim que praticável, a gente tem aqui as possibilidades de indicações de aeroportos nas proximidades. Aqui a gente tem o helicóptero pousado no helicidade e na função nearest a gente tem Campo de Marte, que fica a 6,2 milhas na proa 089. Congonhas, 6,5 milhas na proa 158. Serra Whisky November Índia, não sei onde é que é isso, na proa 166, 8,1 milhas. Guarulhos e Jundiaí. Nós temos as informações dos aeroportos também. Nós somos um helicóptero, então a gente não precisa de muita pista, mas a gente tem informação de quanto a gente tem de pista, que isso vai ser importante numa pane que a gente pode ter, que é a perda do rotor de cauda. Se a gente perder totalmente a efetividade do rotor de cauda, o local ideal para a gente ir é para um aeroporto. A gente vai precisar de bastante espaço para colocar essa aeronave no chão com segurança. Então, a gente tem aqui o tipo de superfície, as orientações da pista, o comprimento e a largura e as frequências. A frequência do ATIS, a frequência que ele está recebendo aqui, ele já até faz uma prévia para dizer que ele está ouvindo, a frequência da torre e a frequência do ground aqui, né? Aqui, no caso, o clearance que não tem no campo de Marte. Né? Se a gente colocar em Congonhas, a gente já vai ver também uma outra opção que a gente tem aqui disponível no nosso Garmin 1000, que é o Safe Taxi, né, que é a indicação das taxiways nos aeroportos. Olha só aqui, no campo de Marte, que a gente está com um zoom muito longe, mas aqui em Congonhas, no zoom mais perto, a gente consegue ver que a gente tem as duas pistas, a 17 direita, a 17 esquerda, as cabeceiras opostas, obviamente, 35 direita, 35 esquerda, geral 1, geral 2, hangares, e as taxiways, Lima, Índia, Juliette, Delta, Romeo, Charlie, Alfa, Bravo. Quantas vezes a gente não chega num determinado aeroporto que permite com que a gente faça uma aproximação direta para uma taxiway e a torre fala para a gente, ok, livre aproximação direta para a taxiway Charlie. Você não é daqui, você é de Brasília, veio para São Paulo hoje pela primeira vez. Poxa, caramba, direto para a taxiway Charlie, qual que é? Um aeroporto como Congonhas? Aqui, na sua tela do Garmin 1000, é só você dar o zoom e você vai enxergar essa taxiway Charlie. E aí você está aqui na taxiway Charlie indo para a TAM, que fica aqui no cantinho. A torre, o solo, você pousou, a torre fala, ok, chame o solo em 12119. Chamou o solo 12119, ele fala, ok, livre táxi até Altam pela Lima. Começa, putz, caramba, e onde é que é a Lima agora? Né? Então, você vai ver que aqui você tem a taxiway Lima, que vai te levar até a TAM. Isso é a função Safe Taxi, que está aí disponível no seu Garmin 1000 também. Para ilustrar, a gente tem aqui o aeroporto de Guarulhos, também a mesma coisa com as indicações. A Serra, que quem opera em São Paulo, muitas vezes decola ou aproxima para a Serra, a gente vê a Serra aqui bem mostrada para a gente. E as outras taxiways aqui, a Charlie Charlie, Bravo Bravo, Alfa Bravo, Juliette, Kilo, um aeroporto grande como Guarulhos, né, a gente não consegue decorar todas as taxiways que a gente tem ali disponíveis. Mas, com esse sistema do Safe Taxi, a gente consegue enxergar graficamente na nossa tela para poder fazer uma operação extremamente segura até dentro dos aeroportos. Na função mapa, a gente tem aqui um mapa normal, como vocês já viram, agora que o Marra acabou de indicar, com as torres. A gente vê aqui muitos obstáculos sem iluminação e outros obstáculos com indicação de que são iluminados. A gente tem também os espaços aéreos, aqui no caso a área controlada de Congonhas, muito bem definida,
a gente consegue voar com bastante tranquilidade aqui ao redor, sem ingressar na área controlada, se a gente não quiser. A área do Campo de Marte, a área de Guarulhos, muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Áreas restritas de voo aqui, a gente tem Franco da Rocha, por exemplo, aqui uma outra área restrita de voo. Os nossos pontos que a gente colocou, aqui o Parque Ecológico, Tatuapé, Templo de Salomão, Santana de Parnaíba, o Heliparque, o Cebolão, o Marco da Bandeirantes, tudo aqui muito bem já definido. E a gente consegue ainda uma condição extra de segurança, é o corte lateral do terreno, que ele vai mostrar para a gente se a gente está voando numa altitude que vai livrar os terrenos dali para frente. A gente está vendo que existe uma caixinha aqui, um retângulo, na proa do helicóptero. E esse retângulo ele está mostrando exatamente o corte lateral desse terreno aqui. Ou seja, a gente sabe que se voar a 4.000 pés, a gente tem aqui pouco mais de 5.000, antes de 10 milhas, a gente vai bater aqui. E está vermelho. Ou seja, a gente sabe que a altitude que a gente está mantendo com muita antecedência é o suficiente para a gente voar com segurança ou tem que tomar alguma manobra, que seja um desvio ou subir, para fugir desses obstáculos. A gente consegue ver aqui também que a janela aqui ao nosso lado, ela mostra qual é a elevação máxima do terreno aqui nessa região, que é 4.665 pés. Está aqui, ó, na nossa frente, aqui, ó, 4.665. Tá? Então, isso também ajuda bastante a nossa segurança. Nós temos, obviamente, uma janela de status do nosso GPS, que vai mostrar se nós estamos recebendo da constelação de satélites disponíveis onde nós estamos naquele momento, se a gente tem a cobertura adequada para a realização do voo. Muito pouca gente aqui no Brasil usa, em qualquer lugar, eu inclusive, não uso aqui o Compute Rain toda hora, mas é importante, principalmente se a gente está voando instrumento e vai fazer procedimentos RNAV, que a gente tem aqui o Rain no determinado aeroporto ou num determinado local, para saber se naquele dia, naquela hora que a gente estiver chegando, a gente vai ter a garantia de cobertura de satélite para que o nosso GPS funcione adequadamente. Tá? Então, a gente consegue colocar aqui, fazer Estou saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro. Vou decolar 7h10 daqui, então eu colocaria 9h10, consideraria 2 horas de voo, do dia 18 de agosto aqui, por exemplo, e compute rain. Se der o rain available, quer dizer que a gente tem absolutamente cobertura total dos satélites para quando a gente chegar lá e não vamos ter surpresa desagradável de estar efetuando um procedimento GPS ou uma navegação GPS e perder a navegação no meio do caminho. Tá? Outros motivos acontecem, sabemos, como os bloqueadores de radar, de sinal de satélite, principalmente aí na zona leste de São Paulo, e eu ouvi dizer aí que alguns helipontos também estão tendo esse problema, mas isso daí é uma outra questão, tá? Não tem nada a ver com a falta de cobertura de satélite coberta aqui pelo RAIN. E aqui a gente vai entrar numa condição que eu acho que é fantástica para o nosso voo. É a condição que a gente tem de cálculos que a gente pode fazer durante a nossa viagem para saber se a gente está bem ou mal de consumo de combustível e se a gente vai chegar ou não vai chegar no nosso destino com as reservas mínimas regulamentares exigidas pela lei, né? Pela norma, pelo RBAC 91.35, de acordo com a norma que você esteja sujeito. Essa tela é a tela que ela é uma tela online, ela muda absolutamente de acordo com o seu regime de voo e com os ventos, com a sua ground speed, com a sua altitude, densidade, com a temperatura, ela está sempre em atualização. O que essa atualização vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar
ser o nosso consumo específico naquele momento, a nossa eficiência, que ela diz aqui nessa fuel stats aqui, eficiência. Nessa condição aqui, que eu vou mostrar para vocês 3 condições que são condições absolutamente hipotéticas, tá? Só para mostrar o cenário, para que todo mundo aqui possa entender o que essa tela vai mostrar. Nessas condições hipotéticas, a gente vai mostrar a eficiência do combustível, quanto nós estamos queimando de libra por milha náutica voada, quanto que nós temos disponível no nosso tanque, quanto que nós vamos chegar no nosso destino, com quanto que a gente vai chegar de autonomia, quanto que a gente precisa para fazer o voo e quanto de autonomia a gente tem até cair. Tá? Então, aqui nessa condição de voo, a gente vai ter todas essas informações à nossa disposição naquele momento para aquela condição de voo. Tá? Então, vamos começar aqui pelo começo. Aqui a gente está com a página no modo automático para justamente calcular para a gente naquela hora, durante o voo, sem que a gente precise fazer nenhum tipo de inserção diferente do que ela já tenha. Tenho aqui um plano colocado do Helicidade para o aeroporto de Sorocaba. A aeronave decolou 10h36 da noite, horário local, está aqui marcado. A gente vai ter durante o voo a velocidade calibrada, a altitude indicada e a pressão atmosférica e a temperatura do ar. Automaticamente o sistema vai mostrar para a gente 2 coisas: a altitude, densidade e a velocidade verdadeira. Ou seja, já temos um cálculo aí automático sendo feito pela própria aeronave. Da onde ele vai pegar o resto das informações? Só um parênteses. Vocês estão vendo aqui o PSI. Eu coloquei o PSI aqui só para fazer uma ilustração. O PSI não aparece nessa tela, tá? É só para fazer uma ilustração. Qual é o regime de voo que a gente está nesse momento? Então, eu estou com 80% de PSI, um torque baixo, uma temperatura baixa e uma NG baixa. Estou voando devagar. Eu estou com uma velocidade indicada de 85 nós. Eu estou com uma velocidade verdadeira de 90 nós, ou seja, estou voando reduzido, consumindo fazendo 5,65 milhas por libra consumida. O que ele vai me mostrar aqui? Eu vou chegar em Sorocaba, voando a 90 nós de velocidade verdadeira, em 22 minutos. E eu tenho 110 libras no meu tanque e estou consumindo 170 libras por hora. Será que eu chego nessa condição? Vou chegar, mas vou chegar abaixo do mínimo exigido pela regulamentação. Isso daqui é só para fins de demonstração da precisão do sistema. Como aqui meu fuel flow ele vai rodando de 10 em 10, ele não tem uma precisão como eu tenho aqui, 168,7 libras por hora. A mesma coisa o fuel onboard, aqui eu tenho uma precisão muito maior do que eu tenho aqui. Eu consigo ver, porque isso aqui essa indicação aqui ela é meramente indicativa. Aqui é uma indicação real, tá, do que eu tenho ali para esses cálculos quando você precisa de um cálculo muito mais apurado. Tá? Eu tenho aqui o combustível que eu tenho a bordo naquele momento e o consumo. Eu vou voar 22 minutos. Eu tenho um endurance agora, eu tenho uma autonomia total para cair de 38 minutos. Eu vou chegar em Sorocaba com 47 libras de combustível, que me dá 16 minutos de voo nesse regime. Só que eu precisaria, considerando as devidas normas, 120 libras de combustível e eu tenho um range de 62 milhas até cair. Outras informações que nós temos aqui. O nosso horário de chegada, 22h58, considerando aqui que eu decolei 22h36 e eu tenho 22 minutos para chegar. A nossa en route safety altitude, a nossa altitude de segurança para fazer esse voo, sem colisão com obstáculos. Horário do nascer e horário do pôr do sol. Tá? Então, isso está ali, online, pronto para eu mexer. Vamos supor que eu vou puxar um pouco o coletivo. Eu vou colocar
90% de PSI. A gente vê que o torque, MGT e NG aumentaram. 47,8 do torque para 64,4. 645 de temperatura para 695. E 91,9 de NG para 95,2. O que mudou? Meu consumo mudou um pouco. Olha só. De 0,565 eu fui para 567. Peraí, estou consumindo um pouquinho mais. Mas eu estou consumindo um pouquinho mais, andando mais também. A minha velocidade calibrada foi de 85 para 99. Minha velocidade verdadeira foi de 90 para 105. Eu vou chegar lá em quanto tempo, hein? 2 minutos, eu consigo economizar 2 minutos. Eu vou chegar em 20 minutos lá, não mais em 22. Olha só. Só que o meu consumo, ele subiu de 168,7 para 202,1. Ou seja, eu consegui andar mais, só que eu estou consumindo mais. Vale a pena aqui? Olha, eu vou chegar com 12 minutos de combustível, 43 libras no tanque. Então, realmente é uma condição, volto a dizer, hipotética, mas mostra aqui como que funciona no Garmin Mil essa indicação do nosso combustível, da nossa autonomia e do nosso regime de voo. Vamos aumentar mais aqui a nossa potência? Vamos para 100% aqui, ou seja, torque está lá em cima, MGT está lá em cima, NG está lá em cima. E eu estou consumindo, fui de 567 para 554. Consumindo 240 libras por hora, mas eu estou andando a 120 nós de velocidade verdadeira. 131 de ground speed. Eu chego lá em 17 minutos. Só que eu vou chegar lá com 10 minutos de combustível. Então vamos ver aqui uma conta rápida. Na primeira situação, eu tinha aqui 22 minutos para chegar, ia chegar lá com 16 minutos. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou economizar 5 minutos, mas eu vou perder 6 minutos de autonomia. O que isso significa? Que durante um voo, se a gente tiver uma condição de um long range cruise, aí, uma condição de voo longo, uma condição de ventos não previstos que diminuem muito a sua velocidade, você consegue, no seu helicóptero, mexer no seu coletivo, adequar o seu regime de voo para que você tenha essa visão aqui na sua tela. O que essa visão diz para mim? Ela está mostrando exatamente nessa condição de voo aqui que eu tinha, que eu tenho 1h05 para acender a bruxa e mais meia hora para cair aqui depois. O que isso mostra para mim? Até onde eu chego. Nesse regime de voo que eu estava, neste voo, neste momento, eu conseguiria chegar em Sorocaba com tranquilidade e eu ia cair em Bauru. Olha tudo que a gente tem de informação disponível. Tá? E aqui, já quase nos nossos finalmente, né, eu vou mostrar para vocês a nossa potência máxima de decolagem. A gente tem a indicação automática na sua tela, a partir do momento que você entra no arco amarelo, todos os parâmetros que estão no limite de 5 minutos para ser utilizado durante a decolagem. E esse cronômetro ele abre automaticamente quando você entra na condição. Você não precisa ficar preocupado se você vai extrapolar ou não, porque ele aparece aqui. E se você ficar por muito tempo aqui nessa condição, ele vai começar a piscar depois de faltando 2 minutos, ele começa a piscar e ele vai mostrando, vai indicando para você que você está próximo do limite disponível para ser utilizado. Tá? Esse é o nosso helicóptero Bell 505 com o sistema Garmin Mil instalado. Seja de dia, seja de noite, a gente tem aí um panorama muito legal para ser visualizado do helicóptero. As telas, as informações todas muito fáceis de serem avaliadas. E agora eu vou passar para o Marra mostrar para a gente como é que faz na prática. Mostra aí, Marra. É bem prático. Estamos praticamente pronto. Eu vou só comunicar.
Bom, praticamente é isso. A aeronave está no modo de página de motor, já está tudo certo. Uma vez que a bateria está ligada e a gente checou todos os procedimentos, as 6 mensagens no CAS, como a gente havia falado, é praticamente isso agora. É girar o start e monitorar para o PADEC fazer todo o procedimento. Estão me ouvindo? Bom, é isso. Eu vou colocar na janelinha o timer, porque eu quero saber o procedimento do acionamento. E vamos lá. Vou fazer a contagem. Felicidade na escuta? Felicidade, prossiga. O Papa Mike Lima vai fazer um acionamento no solo. Positivo, Papa Mike Lima, ajuste 1024. 1024 pro Papa Mike Lima. Vou ligar o pitot e as luzes. Pitot, anti-collision. O que eu queria ter mostrado também, que é bem simples, que vocês estão vendo, não agora porque a gente está no solo, mas olha como é fácil o modo reverso. Eu tenho o botão para baixo e ele sobrepõe as duas telas. Então, independente de qual tela teve o problema, caso essa daqui tivesse, a outra ia sobrepor. Então, é bem simples de resolver isso. Voltei para a condição normal. Ele voltou, vou colocar na página de acionamento e vou iniciar o procedimento. Você aciona e solta. Ele vai fazer todo o procedimento sozinho. Ó, ele vai adotar tá em idle, ele vai adotar o fly. Deixa eu aumentar um pouquinho, tá bom o brilho? Uma coisa que é legal de ver, que o FADEC faz, ele aparece aqui no CAS, OK to shutdown. Então, muito facilmente, você já saberia que você pode cortar o helicóptero, se fosse necessário. Então, caso eu precisasse desligar o helicóptero agora, eu poderia muito bem cortar. Aqui o helicóptero já está praticamente pronto. E é isso. Então eu vou desligar agora. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Acredito que é isso, né? A gente acabou aqui com 5 minutos de antecedência, né? Mas eu queria agradecer a todos, agradecer a Humberto pela oportunidade, pela disponibilidade aí de juntar todo mundo nesse dia chuvoso aqui em São Paulo, frio, mas que estamos aqui tentando passar para vocês aí o que a gente tem de benefícios disponíveis aí para o nosso dia a dia.